de Romanos 8, versículo 29 a 39. Eu creio que quase todos conhecem esta passagem, ou provavelmente todos já ouviram, e foi bom termos ouvido a Rita ler. E ainda vamos ler outra vez, porque lendo várias vezes é melhor para as nossas mentes. Mas quero analisar convosco esta passagem, que normalmente é conhecida como o Cântico de Vitória. Em um dos seus versículos fala de sermos vencedores. E com Cristo em mente, nós somos então mais do que vencedores. E vamos observar a passagem, vamos tirar várias verdades da passagem para que possamos aplicá-las às nossas vidas. Ela começa com uma triunfante conclusão. E essa triunfante conclusão serve de consolo pelo sofrimento que, como cristãos, nós temos nesta vida. Mas, ao mesmo tempo, é uma passagem que apela, ela faz um apelo à soberania divina nas nossas vidas. Eu vou ler mais uma vez e depois eu vou então falar sobre os versículos. Eu adoro esta passagem e eu já preguei inúmeras vezes sobre elas. E começa assim: sabemos. A primeira palavra é mais importante. Sabemos. Não é como aquele versículo que lemos há pouco, que não sabemos. É fora do entendimento. Aqui diz que sabemos. Então, se alguém não sabe, fica a saber agora. Se alguém não sabia, então tome conhecimento agora. Porque quando o Paulo escreveu, ele sabia. E ele pressupôs e pressupunha que eles sabiam. Então nós sabemos, ou passamos então a saber agora, o facto. E qual é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não sabiam, fiquem a saber. E mais, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, e a palavra conhecer, quando é atribuída a Deus, é um conhecimento íntimo, é antes do nosso nascimento. É como o salmista fala no Salmo 139. Antes de eu nascer, Deus me conheceu. Antes de eu dizer uma palavra, Deus sabe qual é a palavra que eu vou dizer. Então, ele conheceu-nos de antemão e também os predestinou. Então, o Senhor predestinou-nos e o propósito desse destino prévio é sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Notem aqui, nós ouvimos às vezes muitas pregações. Deus predestinou-nos para sermos curados, para recebermos bênçãos, para recebermos isto, para recebermos aquilo. O que a Bíblia diz é que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. Esse é o destino prévio. Quando se fala em predestinação, alguns pregam uma coisa completamente diferente, mas aqui predestinação é para ser conforme a Jesus. E a esses também chamou. Deus chamou. Deus chamou. E aos que Deus chamou, ele justificou. Eu acho lindo isto, porque a chamada vem primeiro, a justificação vem depois, ou é tudo ao mesmo tempo? Porque Deus não habita espaço-tempo.
E a esses que ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Glorificou é o estado final da existência. É como eu li a semana passada em Efésios. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O Paulo aqui repete essa ideia. Glorificou. Quer dizer, irmãos, não há nada a perder, só tudo a ganhar. Mesmo que haja uma pandemia, mesmo que haja uma guerra mundial, mesmo que haja uma doença, mesmo que haja qualquer outra coisa, não há nada a perder, há tudo a ganhar. E esse ganho é a glorificação. Ao fim disso, há um ponto aqui, ponto. E há uma pergunta, e perguntas de retórica. Lá vem a retórica. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Todas a que eu disse. Todas elas chamou, predestinou, justificou, glorificou. Então, o que diremos à vista disso? E ele reforça mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Esta é uma pergunta. E a retórica é isto mesmo. A resposta é não. Quer dizer, ninguém. Quem será contra nós? E tem uma justificativa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E quais coisas? O problema é que nós queremos as coisas que não interessam para nada, que não têm valor. As coisas que ele tem para nós, a Bíblia diz que são, notem bem, alguns vão dizer, Deus tem uma cura para mim, Deus tem um marido para ti, Deus tem um... Olha, a Bíblia diz, as coisas que Deus tem para nós são aquelas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu falar e nunca passou pelo coração do homem. São essas coisas. Então, quando lermos a Bíblia, temos que ter cuidado. Quais são as coisas? Deus vai me dar um emprego, depois Deus não dá. E dizer, Deus falhou, prometeu e não deu. As coisas são outras. São coisas que nós nem sabemos quais são, mas são extraordinárias. Ele diz, não nos dará com ele todas as coisas? Agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E notem, nós acusamos uns aos outros, apontamos o dedo uns para os outros. O próprio diz, quem acusará, quem intentará acusação? Por que ninguém pode acusar? Porque é Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. E logo, vejam Paulo a falar, logo ele lembrou-se, disse, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Ele não se enganou, mas ele lembrou-se logo, é Cristo quem morreu, mas ele não morreu somente, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus e ele intercede por mim, intercede por ti, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Então, o crente está entregue neste mundo, o dia todo, neste mundo perigoso. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Já vencemos. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, o Paulo agora está a dizer, eu tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nota, anjos é uma coisa, principados são outras, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, que quem são eles? É muito interessante. Há muitos entes que existem, não é? Nem poderes, nem altura, nem profundidade. E qualquer outra criatura. Quem são eles? Não sei. Mas qualquer criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Ninguém nos pode separar. E esta é a passagem que eu tenho para nós nesta tarde. Deus, notem, e é fácil porque abram as vossas mãos, tem 5 coisas. Deus, primeiro, conheceu-nos, Deus predestinou-nos, Deus chamou-nos, Deus justificou-nos e Deus glorificou. Agora vocês façam isso todos os dias. Memorizem isso na palma da mão, abram a mão. Quando tiverem a passar por uma dificuldade, abram a palma da mão. Deus conheceu-me de antemão, que antes de eu nascer, antes da minha mãe nascer, antes do meu avô nascer, antes que alguém tivesse nascido, Deus conheceu-me. Agora digam, pastor, mas isso é difícil explicar. Bom, nós lemos há pouco, nem o nome do Senhor podemos entender, então nem isso vamos entender, só pela fé. Deus conheceu-me de antemão. Aquele é o Beto, eu conheço. Então ele predestinou-nos. Ele predestinou-me para eu ser a imagem de Cristo. Ele chamou, Beto, vem. Ele justificou, Jesus morreu na cruz do Calvário e ele glorificou, quer dizer, o fim da minha vida será bom, será uma glorificação na eternidade. Não há nada a perder, não há nada a perder, há tudo a ganhar. Mesmo que a vida vá uma lástima, não há nada a perder com Jesus. Temos a pergunta, à vista destas coisas, quais coisas? Deus me conheceu, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. O que eu vou dizer? O que diremos à vista destas coisas? A resposta é dada de forma retórica, com outra pergunta, que é obviamente retórica. Quem será contra nós? À vista destas coisas, nós podemos dizer, quem será contra nós? Quem será contra nós? O sentido é, se Deus é por nós, toda oposição vinda de outros não tem importância. Quem está com Deus pode estar no vale da sombra da morte. Deus está lá com ele. Como o Serafim diz, o Senhor é o meu pastor. E o homem que escreveu o Senhor é o meu pastor chama-se Davi. Ele passou pelo vale da sombra da morte, que é o pior momento emocional, psíquico e físico que o ser humano pode experimentar. E o Senhor estava lá com ele. E é isso que encontramos aqui também. Se Deus é por nós, não existe dúvida de qualquer espécie, de qualquer sentido. Deus é por nós. Não significa com isto que não haja problemas na vida. Não significa que não haja oposição nas vidas. Os crentes têm todos os problemas. Os crentes, os pais têm problemas com filhos. Filhos crentes têm problemas com pais. Maridos têm problemas com esposas, esposas com maridos. Têm problemas com patrões, com empregados. Têm problemas de saúde. Crentes têm problemas de dinheiro. Tudo é uma teologia mentirosa quando tira todos os problemas do cristão. Essa não é uma teologia sã, não é cristã. O crente está com Deus sem problemas e com problemas, ele está com Deus. É isso que está a ser dito aqui. Deus pode fazer milagres, mas Deus pode não fazer. Deus faz o que ele quer fazer, no momento que ele quer fazer, quando ele quer e como ele quer. E isso é ser Deus. Menos do que isso é ser homem. Temos oposição. Está escrito tribulação, perseguição, angústia, fome. Está escrito. Mas nós temos ao nosso lado o Criador da humanidade. Nós temos ao nosso lado o Rei dos Reis. Nós temos ao lado o Soberano. Ao lado nós temos o Deus do impossível,
Porque o Deus do possível é um homem. O Deus que existe não é o Deus do possível. Isso não é ser Deus. O Deus que existe é o Deus do impossível para o homem. O Deus que existe é o Senhor da história. É aquele que muda a história. É aquele que faz a história. É aquele que é. Quando Moisés diz, o que é que eu vou dizer? Quem me enviou? Ele diz ele, eu sou, e não há mais nada a dizer. Quem enviou é o eu sou, que é aquele que é. Ele é autoexistente. É a fonte de toda e a origem de todas as coisas. É esse Deus que está conosco. Nós lemos no versículo 28 que não existe nada contra nós a ponto de realizar-nos o mal. E isso não quer dizer que nesta dimensão de existência não soframos males. Claro que sim, mas permitido por Ele. Permitido por Ele. O que Deus não permite, não acontece. Se Deus é por nós, tudo coopera para o nosso bem. Não é? Vocês conhecem aquela história que o Emanuel e a São e eu ainda falámos no outro dia? O que é o positivo, o que é o negativo, não é? Alguém diz, é uma coisa positiva. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Uma coisa é positiva, mas pode se tornar negativa. Depende do que acontece com essa coisa. Então, Deus está conosco. Todas as coisas que consideramos positivas ou negativas podem ser boas para nós. Em última análise, nada pode ser contra o povo de Deus, mesmo tendo adversários satânicos, demoníacos, humanos, pessoais, como nós vimos lá. Nós vimos altura, profundidade, potestades, entes, criaturas. O Paulo diz, qualquer criatura, qualquer demónio, qualquer ser, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Eu costumo dizer este tipo de coisa. Às vezes os crentes têm medo, mas têm medo de quê? Nós somos mais que vencedores. No versículo 32, nós temos a mais conclusiva prova da graça de Deus, que eu ensino várias vezes sobre isso. Paulo usa o argumento, sabem aquele argumento do maior para o menor? Uso muitas vezes. Se para o nosso bem Deus fez o que de mais sublime poderíamos imaginar, não nos dará necessariamente todas as bênçãos, as demais bênçãos. É do maior para o menor. Ele morreu, isto é o maior. Ele deu o seu próprio filho, é o maior. Tudo que eu recebo é o menor do que isso. Então Deus vai do maior para o menor. Se ele já fez o maior, ele pode fazer tudo mais pela minha vida. Porque tudo mais pela minha vida é o menor. Porque o maior ele já fez. O que é que ele fez? Morreu no meu lugar. É o maior. Não há nada maior do que isso. Nada é maior do que isso. Isaías 53 diz que todavia o Senhor agradou Moelo. Deus matou o seu filho na cruz, no meu lugar. É o maior. Então eu creio que ele pode fazer tudo por mim e para mim, que é o menor. Levar-me para o céu é o menor, porque o maior já foi. Foi Jesus que morreu por mim. Jesus foi entregue por nós. Todos nós entendemos isto. Nós entendemos. Todos nós. Quem são os todos nós? Os conhecidos de antemão, notem outra vez, todos nós são os conhecidos de antemão, os predestinados, os chamados, os justificados e os glorificados. Esses são os todos nós. E ele morreu por nós. E ele intercede por nós, está no versículo 34. Ele intercede por nós. E os versículos 35 e 39, nós não podemos ser separados do amor de Deus. E sabem, eu achei extraordinário, porque o Paulo começa o argumento dizendo, nem a morte. E muitas vezes as pessoas pensam que a morte é o fim de tudo. Não, a morte é o início de tudo.
A morte é o começo de tudo. Portanto, nem a morte nos pode separar do Filho de Deus. Se Deus não poupou o seu Filho, o deu por nós, como é que Ele não nos dará todas as outras coisas? Tão grande é essa dádiva, tão maravilhosas são as suas implicações. A morte de Jesus é que nos garante o céu. E nos versículos 34 a 36 vem outra pergunta: quem os condenará? Nós gostamos de condenar uns aos outros. E temos na Bíblia quem se atreve a condenar? Mas quem vai condenar o Beto? Quem vai condenar o Serafim? Ou o Fausto? Quem? Esta é a pergunta: quem? Se Deus é que justifica essas pessoas, Deus é o juiz, Cristo é o intercessor contínuo, quem vai acusar? Notem, Satanás gosta de fazer acusações, mas Deus declarou a sentença final e não há apelo. E as acusações satânicas sobre nós são menosprezadas. Não há ninguém que nos possa acusar ou separar do amor de Cristo. E ao menos ele apresenta 7 inimigos para nós. Nota: tribulação, angústia, perseguição, alguns lá na Ucrânia agora estão, perseguição, fome, nudez, perigo, espada quer dizer guerra. 7 inimigos que são apresentados. A ideia é que sermos separados de Cristo não faz sentido, porque ninguém e nada nos pode separar de Cristo. Nada. Irmãos, não há nada a perder. Quem tem Jesus não tem nada a perder. Acreditem em mim, segundo as Escrituras. Quem tem Jesus não tem nada a perder. Tem tudo a ganhar. Tudo. Mas, pastor, o mundo tem uma pandemia. Não faz mal. Estamos numa guerra, a Ucrânia está a ser invadida. Fiquem calmos. Mas nós podemos morrer, pode acontecer uma catástrofe. Tudo bem, porque quem tem Jesus não tem nada a perder, tem tudo a ganhar, tem a eternidade à espera, numa dimensão de existência que nem o nome do Criador nós podemos entender, quanto mais a existência. Eu não sei como será o céu. Perguntaram isto sexta-feira, não é? A resposta é esta agora: eu não sei. Porque nem o nome de Deus eu posso entender, quanto mais a vida que Ele tem para nós. Eu não sei, mas eu sei que eu quero estar lá. Isso eu sei. Eu sei que eu quero desfrutar dessa eternidade. Eu quero explorar o universo. Eu quero andar com Deus. Isso eu sei. Desde que eu tenho 9 anos de idade, 10 anos de idade. Isso eu sei. Então não há nada a perder, amados, nada. O amor de Cristo é tão grande que nunca acaba. E estas coisas podem acontecer, mas diz que nós somos mais do que vencedores. E termino fazendo 3 observações. 3 observações. A primeira observação é: mais que vencedores, que diz nestes versículos, enfatiza uma vitória completa. Porque não é vencedor, é mais, é um superlativo, é mais do que vencedor. Então enfatiza uma vitória completa, uma vitória extraordinária sobre os desígnios dos adversários que serão frustrados. Segunda observação: a vitória é completa em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, inclusive na morte. A morte não tem vitória. Quando Jesus ressuscitou, o que está escrito é: onde está, ó morte, a tua vitória?
onde está? A morte perdeu. A morte foi vencida. Nós vamos celebrar a Páscoa em breve, não é? Esta é a ideia, a morte foi vencida. Em cada adversidade somos mais que vencedores, até mesmo na hostilidade que resulta em morte. Muitos morreram. O homem que escreveu isto ouviu as palavras: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá veio o prisioneiro Paulo com o carcereiro. E a cabeça foi colocada no cepo e foi decapitado. Ele escreveu estas palavras. E este homem foi decapitado. Então, ele está a dizer, mesmo na adversidade, a vitória espiritual, por meio do amor permanente de Cristo, que garante a segurança dos crentes. Irmãos, notem como termina. É de uma forma pungente. Eu adoro esta passagem. É extraordinária. Olhe só como termina. Eu estou bem certo. Eu não estou a dizer, mas eu estou certo também. É o Paulo que diz. Eu estou bem certo. E essa convicção garante a impossibilidade de um cristão ser separado de Deus. Ele disse que eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida às vezes é dura, a vida não é fácil, a vida é dura. Mas ele diz que nem a vida, nem os anjos, nem os anjos existem, nem os principados, é outro tipo de seres, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, coisas que há agora, nem o que há de vir. Passou 2000 anos quando ele escreveu. Nem coisas que haviam de vir. Nem poderes, é outro tipo de seres também, entes. Nem altura, nem profundidade. E para não faltar nada, diz, nem qualquer outro ser. Ninguém nos pode tirar da mão de Deus. O amor de Deus que está em Cristo é o garante de que nunca seremos abandonados por Deus por toda a eternidade. Eu termino dizendo o seguinte. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia está em João, capítulo 10, do versículo 27 até o 30 ou 31. Diz que Jesus e o Pai, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E que aquele que está no Pai jamais será abandonado. Então, nós estamos em Cristo. E Cristo está no Pai. E a mão está fechada. Então, nós estamos aqui. E ninguém pode tirar. Encontraste estes versículos, Fausto? Queres ler para nós? João 10, 27. Se não tiveres, eu abro aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Continua. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ouviram? Ninguém pode tirar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu dou a vida eterna. Agora fechem a mão assim. Está cá dentro. Ninguém pode. Ninguém. Nem Satanás. Não pode. Satanás tenta arrancar da mão de Deus. Não pode. Está na vossa Bíblia. É o versículo 28, não é? 29 diz, meu Pai que me deu, para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. O Pai que deu é maior que todos, é maior que Satanás, é maior que o mundo, é maior que as guerras. Ninguém pode tirar da mão, ninguém.